O caso do Barracão 12, em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, continua até hoje envolto em mistério. Em uma região esquecida do bairro de Goytacá, há um antigo complexo ferroviário abandonado, tomado pelo mato e pelo tempo. Eram galpões enormes que, décadas atrás, serviam à malha ferroviária do estado. Com a desativação das linhas nos anos 60, os galpões foram deixados à própria sorte, tornando-se parte da paisagem abandonada da cidade. Mas havia um, em especial, que nunca perdeu a fama entre os moradores da região: o Barracão 12. Durante muitos anos ele foi evitado por todos. As pessoas diziam ouvir barulhos metálicos lá dentro, como correntes sendo arrastadas, mesmo quando não havia ninguém por perto. Outros contavam que à noite se ouvia algo parecido com uma respiração pesada, às vezes com um sussurro grave, quase inaudível. Histórias circularam, como é comum em cidades pequenas, e logo a região foi cercada por medo e boatos. Alguns diziam que um antigo funcionário havia morrido trancado lá dentro e que seu corpo nunca fora encontrado. Outros falavam de rituais, de assombrações, de pactos. Por muito tempo, ninguém ligou para essas histórias. Até janeiro de 2001, quando um jovem chamado Luiz Felipe da Rocha, de 19 anos, desapareceu após entrar no barracão. Luiz era estudante de informática e gostava de explorar locais abandonados com os amigos, registrando tudo com uma câmera mini DV que ganhara de aniversário. Era um dos poucos na época que produzia vídeos para fóruns na internet, quando ainda não existia YouTube ou redes sociais como hoje. Naquela tarde, ele, Diogo e Renan, dois amigos próximos, resolveram fazer mais uma de suas gravações. A ideia era simples: entrar nos galpões abandonados e mostrar o interior para postar no fórum local. Já haviam feito isso com um antigo asilo e um cinema desativado, sem maiores problemas. Mas ao chegar na área ferroviária, algo pareceu estranho desde o início. O ar ao redor do Barracão 12 era diferente. Diogo ficou do lado de fora, desconfiado, enquanto Luiz e Renan decidiram entrar. A porta estava semiaberta, coberta por ferrugem e musgo. Assim que cruzaram a entrada, um cheiro forte e ácido os atingiu. Algo entre ferrugem e carne crua. Com lanternas nas mãos, eles caminhavam lentamente, enquanto Luiz filmava tudo. No início, só se viam pilhas de caixas de metal, trilhos quebrados e pedaços de equipamentos enferrujados. Mas em determinado momento, algo fez Renan parar. Ele disse ter ouvido batidas regulares, como passos pesados no fundo do galpão. Luiz, mais curioso do que cauteloso, decidiu seguir em frente. Renan hesitou, dizendo que não achava aquilo uma boa ideia. Foi então que, ao virar uma pilha de caixotes, Luiz gritou, não de medo, mas de surpresa, e disse que viu algo. Renan correu. O vídeo mostra exatamente isso. A câmera em movimento, a lanterna tremendo, os passos acelerados, até a imagem se desfazer em uma queda. A câmera foi encontrada ali, minutos depois, quando Diogo e Renan voltaram. Mas Luiz nunca mais foi visto. A fita gravada pela câmera foi entregue à polícia. Parte do vídeo estava danificada, mas os últimos minutos foram o suficiente para deixar investigadores em silêncio. Após o grito de Luiz, há um momento em que uma figura aparece no fundo. Muito alta, desproporcional. Vestia o que parecia ser um capuz rasgado e seu braço direito reluzia como metal. A gravação termina com um som abafado de correntes se arrastando e um sussurro que parece repetir uma frase. Ele ficou. As buscas duraram semanas. Nenhum sinal de Luiz, nenhuma pista concreta, nenhuma marca de sangue ou de luta, apenas a câmera caída. O caso foi arquivado como desaparecimento sem evidência criminal, apesar da inquietação entre os moradores. Ninguém mais ousou entrar no Barracão 12 depois disso. 2 anos depois, em 2003, um professor aposentado chamado Paulo Miranda publicou um artigo em um jornal local, ligando o barracão a eventos obscuros do passado.
Segundo ele, nos anos 1950, o local foi usado como centro improvisado de isolamento para ferroviários com tuberculose em estágio terminal. Por falta de estrutura hospitalar na cidade, os doentes eram levados para lá e trancados até a morte. Registros apontam pelo menos 27 mortes no local entre 1952 e 1954. Um dos pacientes, chamado apenas de Agostinho D., teria sido deixado sozinho por semanas após a morte dos demais. Quando vieram buscar os corpos, o de Agostinho havia sumido. As paredes estavam arranhadas. Correntes estavam partidas. Alguns acreditam que ele enlouqueceu e outros dizem que ele ficou. Desde então, muitas das lendas sobre o Barracão 12 começaram a fazer mais sentido para os moradores antigos. E os relatos estranhamente voltaram a surgir. Em 2012, um grupo de jovens gravava vídeos de terror para a internet e resolveu entrar no barracão, mesmo após os avisos. Apenas um deles saiu. Estava em estado de choque, com arranhões nos braços e murmurando frases desconexas como: "Ele voltou, ele está esperando outro." Quando questionado, o rapaz não conseguia explicar o que viu. Apenas tremia. Em 2018, durante uma forte chuva, uma moradora da região relatou à rádio local que viu uma figura encapuzada caminhando sobre a linha de trem desativada, arrastando algo metálico. A mulher jurou que a figura olhou diretamente para ela e, mesmo de longe, ouviu um sussurro que parecia vir do interior da sua própria cabeça. Hoje, o Barracão 12 continua lá. A estrutura segue de pé mesmo com o tempo, enferrujada, sufocada por mato e cipós. A porta permanece trancada por correntes novas, instaladas por moradores. Mas quem passa por ali sabe que isso é apenas uma formalidade, porque dizem que o que está dentro nunca saiu. E se você chegar muito perto, principalmente à noite, pode ouvir o mesmo sussurro da fita original. "Ele ficou, agora falta você."